Olá, irmãs e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é a grande meretriz e a besta escarlate. Segredos ocultos de Apocalipse 17. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Falar sobre os segredos ocultos de Apocalipse 17. Versículo 1. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Muitos estão se embriagando, né? Durante os anos de 1929 até hoje, muitos reis, rainhas, governantes, presidentes se prostituem com a mulher meretriz. Ou estou falando errado? Agora, versículo 3. E levou-me um espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. Quer dizer, quem usa as cores escarlata, de púrpura e escarlata? Os papas. E o Apocalipse 17 inteiro fala da Igreja Católica Apostólica Romana, Vaticano. Ou eu estou errado? Que estava cheia de nomes de blasfêmia. Alá, vigário de Cristo, vigário de Cristo. Alá, blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E também falava vigários filidei, né? 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Que igreja que é rica que tem isso na Europa? Vaticano. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada de sangue dos santos e do sangue dos testemunhos de Jesus. Olha, por que esse texto está falando isso? Inquisição papal. Esse é Martim Lutero, colocando as 95 teses pelas inquisições que a Igreja Católica Apostólica Romana propagava naquela época, na Idade Média, no século XVI, essa mentira que quem era herege era os que estavam com a Bíblia debaixo do braço, que estavam contra a doutrina e o clero da igreja. E Martim Lutero, vendo essa situação, colou na igreja de Wittenberg, na parede da igreja, 95 teses contra o papado. Aí está a Inquisição Papal, que matavam os que professavam a fé, que pregavam a palavra. Mataram esses, falando que eram hereges, que eram assassinos, que eram ladrões.
e não eram. Queriam professar a fé que tinham em Deus, de apresentar a boa nova, que era a palavra de Deus para as pessoas. E essa igreja matou milhões de pessoas na Idade Média. Aí está, mais uma morte. Estou mostrando isso para vocês verem o que vocês estão amando, adorando. Que instituição que vocês estão. Que essa igreja hoje, que vocês vêem do catolicismo, é amável, ai, que ambiente bom, ai, que ambiente maravilhoso. Ah, o Vaticano Papa é um homem santo. Santo, é. Aí, vocês não leem história, né? Pessoas que não gostam de história. Tem pessoas que odeiam a história. Por quê? Muitos é porque querem esconder o fato. E muitos não ligam mesmo. Mas tem que ligar. Tem que ler a história. Aí está, mais uma morte. E teve muitas, né? Só estou mostrando algumas para vocês. Principalmente os protestantes que fundaram o protestantismo. John Wycliffe, John Knox, Jerônimo de Praga, John Wesley, John Hus, muitos que foram mortos. Aí o povo sendo oprimido pelo papado. E a união de igreja e Estado. Tinham na época a união entre igreja e Estado. Por que os papas odeiam a separação de igreja e Estado? Como um texto que o Papa Leão XIII, não, Leão XIII não, Leão VI, disse no século XIX. Não, século XIX não, século XVII. Ele falou que odeia a separação entre igreja e Estado. O que a igreja fazia? Colocava a doutrina ali em vigor, o clero, e coroavam os reis e as rainhas que entravam no trono, que eram proclamados. E falavam para eles: você obedece os mandamentos da igreja, a doutrina, o clero? E muitos não sabiam de nada, não sabia de nada da palavra de Deus, falava: eu aceito. E tinha aqueles que não aceitavam, pela ganância, e não aceitavam. E o que o papado fazia? Deixava de lado, tirava ele do cargo. E quando precisavam perseguir os valdenses, aqueles mártires que foram mortos, aqueles que tinham a Bíblia debaixo do braço, eles usavam o poder do Estado, que falavam: vocês têm um exército aí, eu preciso de vocês. E eles perseguiam, e os soldados perseguiam essas pessoas. É como se diz assim: eu vou ficar aqui no meu trono, e vocês se virem para acatar eles. É isso que a Igreja Católica Apostólica Romana gosta, de mandar e colocar os seus preceitos. Por isso que eles odeiam a separação entre igreja e Estado. Porque eles querem fazer igual à Idade Média, que se deleitaram. Eu vou trazer um relato aqui para vocês sobre a Batalha de São Bartolomeu, em 1512. Não, de 1576, desculpem, 1576. No século XVI. Que mataram lá em Portugal
milhares de pessoas que foram enganadas. Sabe o que eles fizeram depois? Comemoraram. E fizeram até uma medalha para o Papa em comemoração. Agora você fala para mim, se eu tenho gana, eu tenho algum prazer na minha vida de amar essa igreja, de ir lá em Roma visitar o Papa, você acha em si mesmo, você que assistir esse vídeo depois, vocês refletem em si mesmos, vendo essas imagens que eu estou mostrando para vocês. Se você tem alguma gana, algum prazer, algum gosto de amar essa igreja, pensem em si mesmos o que eu estou falando para vocês. Se isso é uma igreja santa. E ainda tacaram, falaram da Inquisição, que era uma Inquisição santa. Santa Inquisição. Quer dizer, eu li uma passagem de Ellen G. White, não lembro mais que livro, ela falou assim, bem-aventurado aquele que se indigna das coisas erradas do mundo, dessas controvérsias do mundo, que se indignam, que faz questão de ficar ao contrário. Porque não é possível que vocês amem essa igreja. Tem pessoas que eu vejo no mundo do catolicismo, eu já fui católico, eu sei como que é. Eu estou falando para vocês porque eu já fui, eu passei pela experiência de amar essa igreja, de amar, porque você faz amizades, você ama lá o padre. Eu compreendo esse amor, mas é porque você não sabe da verdade. A verdade é escondida para muitos. E quem sabe da verdade ainda não aproveita a passar essa verdade para as pessoas. E tem os valdenses, né? Que foram os mais prejudicados nessa perseguição. Está aí o fundador, né, dos valdenses, Pedro Valdo. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. O João falando pro anjo. E o que significa mulher em profecia? Efésios capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo e se entregou por ela. Versículo 4. Agora é do Apocalipse 13, né? Vou mostrar para vocês, estou mostrando 17, mas tem algumas passagens do 13 aqui que eu vou mostrar para vocês. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O dragão dá o poder à besta, né? Satanás dá o poder a essa igreja. 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Será assim, ó. Um magistrado, um líder, falando, condenado à morte por desobedecer a lei do domingo, diante de um decreto dominical. Morte aos guardadores do sábado, o povo grita. Como gritou a Jesus, crucifica-o, crucifica-o.
Morte aos guardadores do sábado. Será assim. O que foi na Idade Média vai se repetir. E deu-lhe-se poder sobre toda a tribo, língua e nação. Aí está. Depois eu vou falar o que significa, quem é a figura desse Papa. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele explica no versículo 8: A besta que vistes foi, e já não é. Lanço apelo pela paz do mundo. E há de subir do abismo. Vou mostrar essa foto de novo, porque vou explicar o porquê agora. Essa foto se quer dizer sobre João Paulo II. Muitas pessoas podem falar: mas o Guilherme é muito repetitivo em seus vídeos do canal. Eu tenho o prazer disso, por quê? Para mostrar para vocês a verdade. Pode ser até chato de ser, mas eu mostro a verdade. E há de subir do abismo está aqui o que, quando Satanás foi expulso do céu, ele foi para o abismo. Mas que há de subir do abismo não é ressuscitar João Paulo II, e sim a prática igual tem no Espiritismo. Eu esqueci o nome que fala, que quando uma pessoa vai lá e procurar o seu parente, né, para tentar chamar o seu parente de volta, uma questão que foi não resolvida quando estava em vida, e fala para o médium chamar o espírito dele, quem vem é um demônio. E o demônio transfigura com a face do parente. Porque em Efésio, eu vou falar assim que os mortos não sabem de nada. Irá a perdição. Decreto que o domingo será o Dia Mundial de Repouso e Adoração. Quer dizer, João Paulo II vai... Mas não será no começo do decreto, mas sim depois do fechamento da porta da graça. E os que habitam na terra, cujos nomes estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, e que tornará a vir. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aqui está aqui o sentido que tem sabedoria. Aqui as 7 cabeças são montes sobre as quais as mulheres está assentada. Quer dizer, os montes, 7 montes. E o que o Vaticano tem? 7 montes. 5 já caíram. Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I. Um existe, João Paulo II. Nos anos 2000, os pregadores, os pastores começaram a entender essa profecia no ano 2000. E o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Bento XVI durou de 2005 a 2013, 8 anos. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, João Paulo II. Ele virá, povo de Deus. Ele virá. E vai à perdição. Decreto que o domingo como um dia mundial de repouso e adoração a Deus, que vai ser propagado. Aí o versículo 17 de Apocalipse 13.
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Vamos lá agora aqui, ó. Venha comigo, professores, pastores, venham, magistrados da Bíblia. Vamos lá. Para que ninguém possa vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quer dizer, está falando aqui o número do seu nome, não é do sistema, é do anticristo que virá. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. É número de um homem, não é do sistema. E o seu número é 666. E o nome Johannes Paulus Papa II dá 666. É de João Paulo II, como Apocalipse 13, verso 2. Verso 3, né? Vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Se é o sistema, vi que de suas cabeças, como ferida de morte, e toda a terra se maravilhou após a besta. E curou-se, né? E reviveu, e toda a terra se maravilhou após a besta, como se diz. Seria o sistema, lá em 1798, a prisão do Papa Pio VI. Mas não. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Quem sofreu o atentado? E outra. Em 1798, não teve aquele clamor, aquela choração das pessoas porque acabou o sistema papal. Não teve aquela movimentação que eu vi na história. Não é assim. Eu vi a aclamação quando João Paulo II teve o atentado. Em 1981. Eu não era nascido, mas, como eu falei, eu me atento à história. Nasci 8 anos depois. E eu vi aclamação, pessoas chorando, porque o Papa sofreu o atentado. É aí que eu falo para vocês. O Apocalipse, só o versículo 1 e o versículo 2 fala. O versículo 1, Jesus se apresenta a João no ano 31, quando está no lugar santo. E apresenta para ele as 7 igrejas, que começou no ano 31 e foi até 1844. E de 1844, versículo 3 e 4, começa de 1844 até a volta de Jesus. Até o capítulo 22 de Apocalipse. É de 1844 para cá. É avançando, não voltando para trás. E quer dizer que o Apocalipse apresenta João Paulo II, que você assiste matérias no YouTube e é o único túmulo que está sendo vigiado 24 horas. Quer dizer, para que está vigiado se o cara morreu? Se não está mais em vida, para que ficar vigiando 24 horas o túmulo dele? Fala para mim. Então, quer dizer, ninguém vai me contorcer, mas é João Paulo II. E o que estão falando lá de 18 de maio é mentira. Eu bato nessa tese de João Paulo II, mas não vou bater em mais tese que fala sobre ele. Ele virá depois do fechamento da porta da graça. Que Satanás vai vir se dizendo Cristo e com a cara de João Paulo II. Com o rosto de João Paulo II.
Romanos capítulo 10, verso 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Irá à perdição. Espiritismo. Aí, ó, é a única coisa que pode trazer João Paulo II. É de Satanás. Satanás transfigurará João Paulo II. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem quem hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Exato. E os 10 chifres vistes que são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder com reis por 1 hora, juntamente com a besta. 1 hora em profecia, 15 dias. 13. Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Juramos nossa lealdade ao nosso Senhor, o Papa. Todos vão obedecer ao Papa. Aí está, os 10 reinos. Sua área coincide perfeitamente com a região 6, no mapa traçado pelo Clube de Roma em 1973. Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que se for possível fora enganaria até os escolhidos. Exatamente. Número 12. Aqui está a paciência dos santos, que é capítulo 14 agora, isso aí. Aqui estamos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Exatamente. Então, povo de Deus, essa é o mistério de Apocalipse 17, que não é mistério, né? Dá para descrever. Está apresentando toda ela, apresenta a Igreja Católica Apostólica Romana e o Vaticano, e apresenta o que vai vir, o que era, já não é, o que há de vir, que será João Paulo II. Então, povo de Deus, vamos orar para manter mais a nossa fé e de ler e estudar a profecia. Muito obrigado, Senhor, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez de mim o seu servo para apresentar as verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!